Vou começar fazendo uma observação sobre Levítico 25, o finzinho aqui, antes de começar a falar sobre Levítico 26, que é aqui, né, no 55, versículo 55 de Levítico 25. Porque para mim os filhos do persistiu com o grande pastor são escravos. Escravos meus eles são, os quais eu fiz sair da terra do sitiado. Eu sou salvação, o salvador deles. Vamos lembrar que o escravo, a palavra escravo, ela é uma combinação do que o hebraico dá, que é no sentido de alguém que serve, no sentido de servo, só que os apóstolos no Novo Testamento usam doulos, que é alguém que está no sentido de preso ou ligado. Então, ao combinar o que os apóstolos dão e o que o hebraico dá, um servo que está preso, ligado, é um escravo. Então, sintetiza-se entre os dois idiomas como as duas coisas são interpretadas. E E o escravo, a função dele lá era trabalhar a terra. Então nós temos uma questão assim, parece pesado, mas quando você analisa o contexto por trás do contexto, é alguém que trabalha a terra, né? Nosso objetivo aqui é trabalhar a nossa terra no sentido espiritual, nos desenvolvermos num um relacionamento com o Salvador, salvação, e dessa forma nós trabalhamos o nosso ser. E também nós somos ligados a Ele quando nós passamos a ter essa busca, né. E lembrando que ligado é a tradução de um dos filhos do persistiu com o grande pastor, que é Israel, que é a linhagem sacerdotal dos operadores de purificação. Então, por fora, olhando por cima, fica parecendo algo pesado, que Deus, o Salvador, está fazendo algo muito pesado, chamando as pessoas de escravos. Mas tem uma sutileza muito profunda por trás disso, quando você para e analisa a raiz da raiz e o que isso tudo nos dá. E aí vamos a seguir, né, que fiz sair da terra do sitiado, que é Egito. Porque quando você está cercado e oprimido, você está em estado de sítio. E quando você está assim, você precisa do quê? Do Salvador, que é a tradução de Deus. Então aí aqui ele fala: "Eu sou salvação, o Salvador de vocês". Porque ele tirou ele tirou eles, fez eles saírem da terra do sitiado, né, então ele é o Salvador e o salvação. A salvação. E aqui é mais um lugar que eu falo: "Olha, faz muito mais sentido". Primeiro que é muito mais correto diante de como essas palavras são usadas. E segundo que aqui tem um encaixe, se ele tirou você daquele estádio de sítio, ele foi o salvador de você daquela opressão que você vivia e a própria salvação. Então, Levítico 25:55, quando colocado de forma literal e bem analisada, é uma das coisas mais bonitas que tem por trás disso tudo. Tá? Então vamos lá, Levítico 26. Vocês não vão fazer para vocês imagens de grande pastor. Esse imagens de grande pastor, nas traduções tradicionais, está como ídolos. E se eu não me engano, essa palavra é ligada à palavra eidolon, do grego, que é justamente porque o motivo que nós temos a palavra ídolos. Só que isso transmite, isso deixa a desejar, porque a raiz da palavra é a palavra grande pastor. É uma das traduções da palavra Deus. A palavra Deus, ela é traduzida para a palavra Deus de 2 formas, nas traduções tradicionais, né. Eles traduzem tanto El para Deus, quanto Elohim para Deus, e são claramente 2 palavras completamente diferentes, porque uma tem 2 letras e a outra tem 5 letras. Então não é, assim, uma coisa que você fala: "Ah, é uma pequena diferença", porque nos pictogramas, quando é uma pequena diferença, geralmente muda uma letra, adiciona uma ou tira uma, ou algo assim. Mas, quando você adiciona 3 outras letras, você está colocando muito além. Então são claramente 2 palavras diferentes. Então, usar Deus tanto para El quanto para Elohim, na minha opinião, é um absurdo. Então El eu chamo de grande pastor, porque é o alfa, o Aleph e o o cajadinho, né, que é o Lamed. E isso demonstra, né, um servo, né, e com um cajado, então, grande pastor.
E a palavra Elohim é grande pastor, e daí tem um homem estendendo a mão para alguém na água, e é por isso que eu chamo de Salvador. Tecnicamente, seria mais fiel à tradução chamar de grande pastor Salvador. E teve um dos capítulos anteriores a esse que eu chamei de grande pastor Salvador. Mas aí, ao concluir a tradução tudo, eu acho que se eu não me engano, eu fui tomar banho e no banho eu senti que eu simplesmente devia chamar de Salvador e quando puder explicar. Talvez para não pesar muito o texto, mas eu senti muito forte no meu coração que eu devia, ao invés de chamar de grande pastor Salvador, diminuir para Salvador. Então, eu acabei fazendo isso. Mas é um complemento, tá. E o que seria imagens de grande pastor? Seria imagens desses grandes guias que as pessoas fazem, tá. Então, aqui, por exemplo, ó, a palavra pastor, ela também se encaixa como guia, porque é o cajadinho, é instrutor, é professor, é tudo esse tipo de coisa do qual a pessoa é um guia. E eu cogito mudar essa tradução de grande pastor para grande guia, porque eu acho que abrange mais. Mas como é um cajado de pastor, eu acabo usando dessa forma, mas eu preciso refletir mais sobre isso. Então, são imagens de grandes pastores, né, ou grandes guias. Então, é qualquer imagem de algum tipo de liderança. Então, ao meu ver, na minha opinião, isso se encaixa em qualquer imagem religiosa ou de lideranças. Por exemplo, estátuas de homens famosos, tá? As pessoas falam: "Ah, mas aquilo não é um deus falso". Mas ali não está escrito Deus falso, ali está escrito imagem de um grande pastor, imagem de um grande guia. Então, da mesma forma que não se faz imagens de coisas, né, de lá de cima, você também não faz imagem de pessoas daqui de baixo, tá? E ídolos deixa a desejar nesse sentido. E também ídolos se encaixa com outras formas que nós usamos a palavra hoje, tá? E há ídolos de várias profissões, né, ídolos esportivos e coisas assim, que também não deixam de ser grandes lideranças diante do ramo deles, mas é nesse sentido, imagens de grandes guias. Então, por exemplo, estátuas de estátuas de presidentes ou coisas assim, é uma imagem de um grande guia, tá. Assim, eu estou descrevendo o pictograma do hebraico, então isso se encaixa nisso. Ah, mas aí você fala, né: "Ah, mas, sei lá, o presidente não era pastor". Mas é a aproximação da palavra, né. A pessoa ela tinha um sentido de ser um guia, e é isso que o pastor é. Então não é a a tecnicalidade do que é a palavra, é o que está por trás da palavra, é uma pessoa que guia. Por isso que talvez eu de fato passe a chamar de grande guia, mas eu vou refletir mais sobre isso. Aqui ó, então vamos lá, né, 26:1. Vocês não vão fazer para vocês imagens de grande pastor, e escultura, e pilar fixado vocês não vão erguer para vocês, e pedra de exibição vocês não vão pôr na terra de vocês, para se prostrar a ela, porque eu sou salvação, o salvador de vocês. E aqui temos outro encaixe, né. Essas coisas, elas não te salvam, né, eu sou o salvador. Ele é o salvador, ele é a salvação. Então, por que que não fazem isso? Porque as pessoas têm uma noção de que essas coisas, de alguma forma, vão salvar elas, né. Às vezes da infertilidade, às vezes da pobreza ou coisas assim. Mas não, quem é o salvador é Deus, quem é o salvação é Deus. 2. E vocês vão prestar atenção às minhas pausas, e o meu lugar puro vocês vão temer. Eu sou salvação. Aqui, ó, aqui de novo. Não é apenas guardar o sábado, porque pausa aqui é a palavra sábado, né, e que significa, né, o verbo nós vemos que ele é usado no sentido de fazer uma pausa, dar uma paradinha, tá. Eu cogitei traduzir para parar, mas parar demonstra que parou e não faz mais. E aqui é uma pausa, você pausa e depois continua. E não é só guardar o sábado, "Ai, o que que eu vou fazer no sábado?", não, é prestar atenção. Prestar atenção ao quê?
Aí nós vemos, né, as minhas regras e determinações, é nessas coisas que vocês prestam atenção. Então, por exemplo, nas traduções tradicionais, nisso aqui vocês vão ter guardar. Se nas minhas regras vocês caminharem, as determinações vocês guardarem, né, mas não é, é prestar atenção. E por que que é prestar atenção? Primeiro que isso é usado dessa forma ao decorrer do livro. E outro, porque repara como eu explico o funcionamento e aplicação das regras e das determinações e como elas se aplicam à cruz e a outras questões. Então, ao prestar atenção nisso, você vê a preciosidade por trás de todo o sistema do Salvador, de salvação. E muitas vezes, né, ao prestar atenção nisso, especialmente para quem copia a Bíblia, que, que eu realmente recomendo, porque é um efeito sobrenatural você pegar a Bíblia e copiar ela à mão, vocês vão ver que muitas vezes, quando você saca alguma coisa e você está atento ali, você vai ter aqueles momentos de inspiração no coração, do qual surge a vontade espontânea de oração. E você abaixa a cabeça e você ora e desce lágrima, tá? Então, assim, os momentos mais espontâneos de oração é quando você está prestando atenção às escrituras. Então, é muito importante esse prestar atenção, né? As determinações que nas traduções tradicionais aqui é a palavra ordens. Então vamos lá, 3. Se nas minhas regras vocês caminharem e as minhas determinações prestarem atenção e fizerem elas, então eu vou pôr as chuvas de vocês no momento delas, e a terra vai pôr a produção dela, e a árvore do campo vai pôr o fruto dela. Aqui, ó. Essa é a mesma palavra que é usada para, quando eles chamam de tabernáculo do encontro, tabernáculo da reunião, tenda da reunião, é a palavra momento. Então, aqui é aquela palavra do qual eu traduzo a tenda do momento sendo usada como momento. Então, por exemplo, lá eles colocam do encontro. E aqui, muitos lugares, ó, vou até confirmar. Ah, eles colocam tempo, né? Então, pô, como que lá é usado no sentido de encontro e aqui é tempo? As duas coisas são muito distantes. Mas momento encaixa nos dois, porque lá é a tenda daquele momento. Naquele momento, a tenda está naquele local. E aqui são os momentos, as chuvas de vocês no momento delas, que seria no momento correto delas. Tá? Então aqui nós vemos aquela palavra da qual eu falo, ó, é tenda do momento e não tenda do encontro, tenda da reunião, sendo usada como momento no texto. Tá? E eles usando ela como momento. Tempo, né? Mais especificamente, momento. Porque é um momento específico. Eu acho que é por isso que eles colocaram encontro, porque é onde as coisas se divergem, se encontram, né. Então, talvez por isso que eles colocaram encontro, mas é um momento, é aquele momento específico. 5. E a debulha vai alcançar para vocês até a colheita da uva, e a colheita da uva vai alcançar até a semeadura. E vocês vão consumir o pão de vocês até a satisfação, e vão permanecer em confiança na terra de vocês. Agora aqui eu vou expor o livro além do que está óbvio nesse versículo de Levítico 26, 5. Consumir o pão até a satisfação é também a leitura da palavra até você sentir a inspiração de oração, de você aquele momento que você sente a presença do Salvador e você ora e várias vezes até cai lágrima. Então você consome o pão de vocês até a satisfação ao seguir, ao prestar atenção às pausas, ao prestar atenção às determinações, então vocês vão consumir o pão de vocês até a satisfação, que é aquilo que eu falo. Aquele momento do qual você sente a completude, que não é apenas paz, mas sim quando o seu ser é preenchido de algo muito intenso, aquela emoção de oração inspirada, aquilo é a verdadeira satisfação da vida. Então vocês consomem o pão, né, que eu falo, copia a Bíblia,
né, você vai consumindo pão, prestando atenção até a satisfação. E nisso você permanece em confiança, lembrando que a palavra confiança, ela é traduzida como fé, só que aqui eles colocam segurança, vocês vão permanecer seguros. Então o que acontece? Eles arrancaram a palavra fé e trocaram por segurança, mas essa é a mesma palavra que é usada no Novo Testamento e liga a palavra do Antigo Testamento que é usado para fé, mas eu falo que a melhor tradução para a palavra fé é a palavra confiança. Então vocês vão permanecer em confiança na fé na terra de vocês. Lembrando que a nossa terra é o nosso corpo, porque nós somos feitos de terra. Então agora eu vou puxar de novo a exposição. Você consome a palavra até a satisfação. Isso te gera a confiança no Salvador, na sua terra, que é o seu corpo. 6. E eu vou pôr completude na terra, que é o que eu falei agora. Você sente aquela completude na terra. E vocês vão deitar, e ninguém vai causar terror. E eu vou pausar a vida ruim da terra, e a lâmina não vai cruzar a terra de vocês. Lembrando aqui, né, o primogênito do Egito, como que aconteceu? Ele passou pela terra e derrotou todos, que não tinham o sangue do cordeiro nas portas. Então, aqui nós vemos que tem uma ligação àquilo. Mas também aqui, ó, eu vou pausar a vida ruim da terra. Essa palavra vida, se eu não me engano, ela é a ligação da palavra besta do Novo Testamento, tá? A palavra besta do Novo Testamento, quando fala assim, ai, a besta do Apocalipse, tá? A tradução dela é ligada a essa, que é a palavra vida, que são vidas da terra, vida ruim da terra. Então, assim, muito do conteúdo do Novo Testamento foi exagerado, ao meu ver, para criar uma sensação de, sei lá, enfim. 7. E vocês vão ir atrás dos inimigos de vocês, e eles vão cair na frente de vocês pela lâmina. Aí aqui, ó. Isso aqui é muito legal. Tudo é muito legal, mas isso aqui é muito legal mais. E 5, né? Que agora eu comecei a traduzir os números, porque no hebraico todo número também tem um significado. Pelo menos naquela época, eu não sei como eles fazem isso hoje. Mas ó, 5, né, que é também a base da palavra equipado, de vocês vão ir atrás de 100, comprimento. E 100, comprimento de vocês vão ir atrás de 10.000, limite máximo. E os inimigos de vocês vão cair na frente de vocês pela lâmina. Então, o que é isso aqui? Quando você lê isso apenas com número, você perde a seguinte exposição, que eu vou expor aqui para vocês agora. Quando você está equipado, lembrando que os 50 Pentecostes é o equipado também, tem um sentido de equipado. Quando você é equipado, você vai atrás de cumprir. E enquanto você está cumprindo, você vai atrás do limite máximo do seu cumprir, né? Que depois você é tirado da terra, né? Alguns foram arrebatados e outros mortos de uma forma ou outra, ou morreram de velhice. Então, isso aqui, o fato de usar 5, 100 e 100 para 10.000, transmite isso. Ao estar equipado, com inspiração pura, depois de comer pão à satisfação e permanecer em confiança na terra, você fica equipado e você vai atrás de cumprir. E ao cumprir, você vai atrás do limite máximo do cumprimento, tá? Então, os números, eles têm significados. Não é um misticismo, o número bíblico e tal. Não, eles simplesmente significam palavras do dia a dia no idioma tradicional da Bíblia. Então, por exemplo, quando fala aquelas quantidades no Apocalipse, se você pega as quantidades, traduz para o hebraico e depois coloca de volta, você vê que tem um significado por trás daqueles números. Quando eu chegar lá, eu comento. Vai demorar uns anos, mas a gente chega lá. 9. E eu vou virar para vocês, e vou fazer vocês frutificarem, e vou aumentar vocês, e vou erguer o meu acordo de corte com vocês. Tá. E eu vou virar para vocês. O que dá-se a entender, pela forma que é escrito, é que quando você agrada ao Salvador, ele vira
para você. E quando você desagrada, ele desvira de você. E quando ele vira para você, você é frutificado, você é aumentado, né. E aqui, ó, erguer o meu acordo de corte. Qual é o grande acordo de corte dele? É a cruz, tá. E vocês vão consumir o que envelheceu a velhice, e vocês vão fazer o velho sair da frente do novo.